Olá, boa tarde, todos bem? Hoje eu vim aqui para falar sobre PEI, Plano de Ensino Individualizado. Vocês sabem o que é o PEI? Vocês sabem quem é que elabora o PEI e quando ele precisa ser elaborado e para quem? Então nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lúcia Helena, sou neuropsicopedagoga clínica institucional. E esse canal tem o objetivo de falar um pouquinho com vocês a respeito de educação, de transtornos da aprendizagem, do neurodesenvolvimento, de estratégias que podem ser utilizadas na escola, no consultório, tanto para professores como para psicopedagogos que estejam começando sua carreira ou ainda estejam estudando, pensando em iniciar na clínica ou mesmo na instituição. Então, se esse vídeo vai fazer sentido para você, já se inscreve no canal, já curte. Se tiver algum comentário, tiver alguma dúvida, pode colocar aqui, depois eu respondo. E vamos lá para o nosso tema de hoje. O plano de ensino individualizado, ele deve ser elaborado para todos aqueles alunos que apresentem necessidades específicas, necessidades que não melhoram com o decorrer do tempo, através das intervenções que a escola já possa ter oferecido ou através de atendimentos fora da escola e que esse aluno já está recebendo há algum tempo e não tem tido progresso, não tem tido evolução. O que então precisa ser feito? A escola, no papel em que ela realiza, precisa estar atenta a essas dificuldades e fazer encaminhamentos para que esses alunos recebam o atendimento que eles precisam no contraturno da escola. Porém, só isso não é suficiente. O ano passado, em novembro do ano passado, foi aprovado um parecer do Ministério da Educação, número 50, que determina que o PEI deve ser elaborado para todas as crianças que tenham necessidades específicas, principalmente crianças que tenham transtorno do espectro autista. Porém, nós sabemos que o PEI é muito útil e é muito importante que a escola possa fazer para todas as crianças que apresentam dificuldades específicas, não só as crianças que apresentam o TEA. Então, crianças com TOD, crianças com TDAH, crianças com transtornos de leitura e escrita, que seria a dislexia, crianças com transtorno de leitura e escrita e matemática. Todas essas crianças e adolescentes necessitam de um plano de ensino individualizado. E como esse plano de ensino é feito? E quem é que faz? E de que forma ele é elaborado? Então, é o que eu vou começar a comentar. O plano de ensino individualizado, ele é elaborado pelo professor regente da classe ou professor da matéria específica em que esse aluno precisa dessa diferenciação. Ele é baseado no currículo do ano letivo em que o aluno se encontra, porém, ele não é o currículo, ele é baseado neste currículo, ele é adaptado através deste currículo e ele vem antes do plano de aula. Então, quando o professor vai elaborar o seu plano de aula, existe um plano de ensino individualizado para uma pequena porcentagem de alunos que possa existir na sua sala. Nós sabemos da dificuldade dos professores em trabalharem das maneiras diversas que são necessárias, porém, elas são muito importantes. E eu sempre comento isso com os pais, comento isso com as escolas. Nenhuma adaptação, nenhuma adequação que se fizer para um aluno qualquer que precise, ela vai ser ruim para os alunos que não são neurodivergentes. Muito pelo contrário, ela vai também ajudar todos os alunos. Então, é muito importante ter a clareza desse processo
para que o PEI não se torne um peso, e sim uma solução. Existem institutos que ensinam a como elaborar este PEI, caso os professores não tenham esta facilidade, não tenham essa informação. Porém, é muito importante que busquem essa ajuda, que busquem essas informações para que possam elaborar esse PEI com a maior brevidade possível, mesmo porque no parecer está determinado que 30 dias após o início das aulas, este PEI já deve estar aprovado. Quem é que contribui com este professor para a elaboração do PEI? Toda a equipe da escola que pode observar a rotina acadêmica deste aluno. Os pais que podem contribuir com informações de como este aluno é como filho, quais são as suas características principais, quais são as suas vontades, as suas dificuldades, as suas habilidades. E profissionais que porventura já estejam trabalhando com ele. Então, é necessário ser feito um estudo de caso, porque se o PEI ele é individualizado para cada aluno, vão existir estratégias, suportes diferentes de acordo com o grau de necessidade que esse aluno apresenta. Então, esse estudo de caso, ele é muito importante, que é ele que vai nortear as primeiras informações que vão ser colocadas no PEI. Devemos voltar a falar que seria muito bom que todos os alunos que apresentam transtornos de aprendizagem e do neurodesenvolvimento tivessem um PEI adaptado. O que normalmente acontece é que as escolas acolhem e minimizam as dificuldades com adaptações de avaliações. Só que o PEI vai muito além de adaptar uma avaliação. O PEI, ele é elaborado exatamente para que o aluno esteja incluído na escola, tanto no seu aspecto acadêmico, quanto social, quanto emocional. Então, ele vai além do que nota. E existem alguns itens que eu até apontei, eu tô com uma colinha aqui, para não deixar de falar, tá? Alguns itens importantes que fazem parte da elaboração desse PEI. Então, ele precisa ser personalizado para aquele estudante. Em que sentido? Cada aluno terá o seu, pois cada aluno tem uma forma diferente de ser e tem um grau diferente de dificuldade, ou uma necessidade diferente de acordo com o transtorno que ele apresente, de acordo com a característica que ele apresente. Então, por isso, além do estudo de caso, ele precisa ser personalizado. Muito importante que haja foco nos pontos fortes deste aluno. Não só nas dificuldades, não só naquilo que ele precisa, mas naquilo que ele já domina, naquilo que ele tem como habilidades, naquilo que ele tem como hobbies, interesses, principalmente por falarmos aí um pouco das crianças autistas que têm hiperfoco em alguns assuntos. É muito importante que esses assuntos permeiem alguns conteúdos, para que isso motive a criança a participar do processo. Então, isso serve para qualquer criança, com qualquer dificuldade, como para qualquer criança sem dificuldade. Nada como um assunto do próprio interesse sendo abordado por um grupo, por um professor, por um tema em que ele vai poder opinar com certeza daquilo que ele está falando. Então é importante sempre lembrar disso. O apoio precisa ser individualizado. Algumas crianças com um grau maior de dependência precisam de um professor que acompanhe, de um acompanhante terapêutico durante o período das aulas. Não só por conta de
ajudá-lo na interpretação daquilo que está sendo explicado, mas também de acompanhá-lo na rotina do lanche, do banheiro, da higiene, do que ele precisar fazer. Só que tem alunos que não necessitam deste acompanhante terapêutico. Então, é muito importante que este apoio individualizado também faça parte do olhar do professor. É olhar além, é olhar o que está acontecendo, é entender este aluno, é conhecer as suas características, é conhecer as carinhas de dúvida, as carinhas de, puxa, acho que eu errei, e não quer se manifestar por vergonha, por medo. Então, esse professor estando atento, acolhendo, sendo paciente, sendo flexível, ele poderá também fazer esse papel e dar apoio para esta criança, para este adolescente. O PEI também ajuda na melhora da comunicação. Não só a comunicação escrita, que deve ser direta, objetiva, clara, sem uso de metáforas, sem uso de figuras de linguagem, sem uso de palavras de duplo sentido, mas sim pedindo aquilo que é necessário. Esta linguagem tem que ser clara também e direta também oralmente. Discursos prolongados para qualquer criança ou adolescente que tenha, por exemplo, um TDAH, vai ouvir o começo e o final da informação e vai perder o meio. E aí a criança não sabe nem o que foi falado. Crianças com autismo, com TOD, a mesma coisa, porque existe uma dificuldade de focar a atenção por muito tempo na mesma situação. Então, o pensamento muda muito rapidamente. É importante que essa comunicação seja objetiva, seja clara e, acima de tudo, seja afável, principalmente na repetição dos comandos. Haverá necessidade, muitas vezes, de se repetir de formas diferentes, mas de se repetir os comandos. E uma coisa que eu falo para as crianças, que eu acho interessante deixar aqui bem claro, é que se você não entender, pergunte novamente. Se você continuar não entendendo, peça ao seu professor que explique de uma outra maneira, porque você não entendeu daquela maneira que ele explicou. E o professor, ele tem várias estratégias para explicar a mesma coisa. Agora, se você estiver bagunçando, conversando, rindo, prestando atenção em outras coisas que não sejam aquelas que o professor está falando, ele pode se negar a repetir. Então, pensando na criança que apresenta qualquer tipo de transtorno, devemos lembrar que o foco da atenção não é constante, ele oscila. O humor não é constante, ele oscila. O comportamento se desregula. Então, existem várias outras funções que não só aquelas que são utilizadas para as atividades escolares, para a leitura, a interpretação, que podem se desregular. É importante que neste apoio o professor esteja atento até para ajudar essa criança, e esse é mais um item, a se autorregular novamente. Que ele tenha essa paciência e essa boa vontade de conduzir essa criança para um ambiente que ela se sinta mais acolhida, mais segura, mais calma, até ela voltar para a sala de novo. Esse é um aspecto importante do PEI. Ele não é pedagógico, ele é comportamental, ele é emocional, mas ele vai atuar no pedagógico na medida que essa criança for acolhida, na medida que esse professor for empático, na medida que houver sintonia, paciência, tolerância, e que essa tolerância possa trazer motivação que o aluno busca quando ele é bem tratado, quando são assuntos importantes de interesse dele são falados, quando ele é valorizado em todos os aspectos. Bom, ainda
depois da comunicação, nós temos com certeza a inclusão social. Não é para menos que o PEI está sendo elaborado. Além da inclusão em sala de aula, a inclusão social no grupo maior, no macro, ela também é importante. Todas as pessoas que fazem parte da equipe educacional devem conhecer minimamente os transtornos que se apresentam, as crianças que chegam na escola com neurodiversidades. Devem conhecer e as crianças, os alunos, também precisam conhecer. Porque se isso não é trabalhado de uma forma clara, normal, tranquila, passando que todos nós somos diferentes, diferenças não são defeitos. E que isso é importante que todos percebam e que um respeite a diferença do outro. Isso é o verdadeiro acolhimento, é a verdadeira inclusão. E essa criança dentro de sala de aula, esse adolescente dentro de sala de aula, muitas vezes prefere fazer um trabalho sozinho do que num grupo em que não deixam ele falar, não deixam ele se expressar, ou se ele se expressa, ele não se expressa tão bem e satirizam o que ele diz. Enfim, se não houver esse trabalho de inclusão com pares, primeiramente com aqueles que têm mais empatia, que se relacionam melhor com essa criança, para ir aumentando para grupos maiores, ir aumentando para grupos maiores. Enfim, esse trabalho também é muito importante e é essencial que seja feito na escola. Esses alunos precisam de avaliação contínua e ajustes. O que é avaliação contínua? Tudo o que ele fizer pode ser pontuado. Tudo o que houver de tarefas, de atividades, deve ser valorado. Porque em determinados momentos, em alguns dias de prova, por exemplo, de avaliação, essa criança pode não estar muito bem, ela pode estar ansiosa, ela pode não ter tido uma noite boa, ela pode estar com outros problemas que nós não sabemos quais são, e naquele dia ela não vai render. Então, é muito importante conhecer como esse aluno é, como ele trabalha, como ele funciona, o que ele entrega. E não se pautar na nota só da avaliação. Claro que essa avaliação ela já vai estar adaptada, uma vez que nós sabemos quais são as dificuldades trazidas por este aluno do ano anterior, ou trazidas pela família e pelos profissionais que trabalham com este aluno quando ele vem de outra escola. As avaliações precisam ser elaboradas de forma adequada, de forma adaptada à condição que esse aluno tenha. E como o PEI é flexível, poderá haver ajustes não só nas avaliações, como nas atividades que forem dadas durante o ano, pois observando-se a evolução dele, pode-se trabalhar de uma maneira que aumente a demanda para ver se esse aluno dá conta. Então, essa flexibilidade no PEI e esses ajustes precisam acontecer de acordo com os resultados que se tem em cada avaliação, em cada atividade, em cada tarefa que esse aluno realizar, seja comportamental, seja emocional, seja acadêmico, ele precisa estar sendo observado, porque esse aluno, ele não é só aluno, esse aluno, ele é filho, ele é amigo, ele é irmão, ele pode ter um dia que ele não está bem, então a gente precisa pensar que, como professor, nós temos uma responsabilidade enorme nas nossas mãos. O PEI ajuda para que não haja fracasso o tempo todo, para que o aluno perceba que ele consegue produzir sem erros constantes,
Não existe PEI para o erro. O PEI existe para propiciar o acerto e a evolução. Falando de avaliação contínua e de acerto, o ambiente para avaliação deve ser calmo, silencioso, com o menor número de distratores possíveis, tanto sonoros quanto visuais, com um professor presente que possa orientar esses alunos numa necessidade de uma leitura, numa necessidade de uma explicação extra. Além disso, ele também deve propiciar uma flexibilidade de tempo na realização dessas avaliações. Muitos alunos demoram um pouco para entender, demoram para elaborar. Então, a gente diz que existe uma flexibilidade cognitiva mais rígida, eles demoram para interpretar, existe uma dificuldade na elaboração mental daquilo que eles precisam fazer para responder. E às vezes, se o professor cobra esse tempo e ele tem que dar conta daquilo no tempo regular, ele já se desregula, ele já acelera, ele dispersa, ele fica ansioso. Então, todos esses cuidados são para que ele se sinta o menos ansioso possível e o mais apoiado possível, para ele poder demonstrar o que ele realmente sabe nesta avaliação. E esquecendo, importante também dizer que a avaliação pode ser oral. Se esse aluno tiver muita dificuldade em se expressar por escrito, ele pode falar. Por que não? Então, nós temos que, já que aproveitar as habilidades e os talentos que ele possui, então vamos aproveitar também esta. Bom, sabemos que tudo isso serve para direcionar o professor, para que ele possa perceber como este aluno rende, como este aluno entrega, como este aluno reage de acordo com a demanda. Porém, nós não podemos esquecer que a relação ensino-aprendizagem, ela deve estar baseada no ganha-ganha da instrução explícita. E o que é instrução explícita? Esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Então, se você gostou deste vídeo, dê o seu like, ative o sininho e espero que você esteja assistindo aqui até o final para impulsionar a página, porque eu estou aqui sempre de boa vontade e para poder acolher e ajudar aqueles que estão precisando. Gratidão!